Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa live de hoje. Estamos viva cores aqui no YouTube e no Instagram também. Beijo no coração de cada um de vocês, tudo bom, tudo de lindo nesta quarta-feira linda, maravilhosa, tão abençoada para todos nós. Eita, vamos que vamos. Gente, olha, o título da live de hoje é a melhor mistura para fechar o tom do cabelo manchado. Tá? Manchou o cabelo, pode ser na raiz, pode ser também, eu vou dar duas misturas aqui, tá? Pode ser na raiz, pode ser no cabelo todo, e a gente quer fechar o tom geral aí, quer escurecer, se for só na raiz, pode escurecer a raiz também, tá? Somente na raiz, de repente ficou umas patinhas, né? Umas patinhas aí de patinha de onça, né? Que são somente na raiz a gente pode fazer também assim, ou então no cabelo todo, né? Se manchou aí uma área que quero escurecer, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês também, logo depois a gente vem com as perguntas de vocês, né? Nossa live sempre é estilo podcast, que aí a gente vem tirando as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá para a gente não demorar nas dicas que eu tenho logo para colocar, né? A mistura perfeita, né? A melhor mistura, na verdade, para colocar aí, de repente manchou. Eu até coloquei um cabelo todo manchado aqui na live. Gente, essa live ela fica gravada aqui no YouTube, tá? Nós estamos nos dois, né? No Instagram e no YouTube, tá? Então, vou apresentar para vocês. Quem não me conhece, sou Alessandra Velay, hairstyle especialista em cores de cabelo, embelezo o seu mundo cabelístico. Já estou te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Tivesse like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. Também vamos anotar na nossa playlist live, que eu sempre deixo aqui no final da live para vocês. Lá tem certeza que você vai encontrar cor de cabelo, tem gente fazendo lives aí há muitos anos atrás, e também tirando dúvidas de vocês, né? Pode ser dúvida de muita gente também, porque a gente vem com o nosso podcast, né? Então tá, vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês logo a mistura correta, tá? São duas, né? A melhor mistura, na verdade, né? A mistura correta, claro, que também vai ser para aquele cabelo todo manchado, igual um carnaval. Pois vai cobrir tudo direitinho e vai ficar escuro, né? Quem quiser escurecer, tá? Então, nesse caso aqui, a primeira mistura que vai dar um tom de um chocolate, de um marrom chocolate, que é uma cor mais fechada, tá? Nesse tom de 6, que pode ser usado, vou colocar aqui, olha, o 6.8. Tá? Que vai dar essa cor aqui, desse marrom chocolate. A numeração tá em cima, tá? O 6.8. Vou colocar aqui no YouTube também, olha. O 6.8. Tá? Olha aqui, ó. 6.8, essa aqui, ó. Marrom vai dar essa cor, né? No marrom chocolate, porque vai escurecer, né? E o melhor, vai tirar todo o manchado do cabelo. Tem que misturar com o 6.1. Eu vou deixar aqui no card, no caso vai ficar gravado aqui no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo no card, no link, na descrição do vídeo, tudo escrito bonitinho, essa mistura que eu estou falando aqui, essas cores que eu estou falando aqui, né? O 6.8 pode ser usado também em algumas marcas, também, essa mesma cor é o 6.7, tá? Pode ser o 6.7 ou o 6.8. É a mesma cor, só que algumas marcas eles mudam, né? Colocam outra numeração, tá? 6.8 ou o 6.7. Agora tem que misturar com o 6.1, tá? Por quê? Porque senão não vai tirar essa mancha do cabelo. Tem que misturar com 6.1, tá? 6.1 mais o 6.8. Ou o 6.7, né? Tá bom? Mas tem que colocar o 6.1 aí. Inclusive, tem um vídeo, eu acho que eu vou deixar ele, vou procurar aqui no nosso canal, aqui na playlist Passo a Passo, tem um vídeo de passo a passo, eu fazendo essa mistura com do 6.7 mais o 6.8, ou o 6.1, tá? Fazendo no cabelo de uma cliente, tá todo manchado também, entendeu? E dando essa cor no cabelo. E usa com OX de 20 volumes. Tem que usar com OX de 20, porque senão não vai
não vai cobrir, né? Não vai tirar essa mancha do cabelo, tá? Tem que ser coxinha de 20 volumes. Não pode ser coxinha de 10 volumes, porque senão fica muito escuro, tá? De 20 volumes. Agora, uma outra mistura também, que pode ser o 5.7, quer dizer. 5.7 ou 5.8. No caso aqui, pode ser o 5.8 que eu tenho essa tabela. Bom? 5.8, mas vai ficar mais fechado. Tipo, vai ficar um castanho médio, um castanho claro, um castanho médio, tá? Esse 5.8. Olha, 5.8 aqui, ele vai ficar tipo assim, a cor no cabelo vai dar para um castanho médio ou um castanho claro. Tá bom? Tem que misturar com 5.1 também. 5.1 mais esse 5.8 ou pode ser usado o 5.7 também, tá? Então, por exemplo, eu comprei o 5.7, aí misturo com 5.1, entendeu? Essas duas cores, porque quando se junta essas duas cores, eles tiram mais essa mancha do cabelo, entendeu? Com X também de 20 volumes, tem que ser com X de 20, tá? Então, gente, olha, me perguntam, qual é a marca, Alessandra? Essa que eu mostrei para vocês é a Inoa, ou Inoa, né, da L'Oréal. Essas tintas que eu mostrei para vocês agora. Então, então é só depois pintar o cabelo, né? Vou deixar depois esse passo a passo aqui, né? Eu fazendo na cliente, tá? Depois que eu vou editar a live, daqui a pouco a gente acabar, então eu deixo aqui e escrevo tudo nos comentários para vocês. Eu deixo sempre mais um vídeo de shampoozada também, outros vídeos cobrindo os brancos, tá? Quem quer cobrir os brancos, no caso que eu falei aqui, né? Eu coloquei até no título. Quem quiser cobrir os seus brancos e fazer essa mistura, né, para tirar a cor manchada do cabelo, ou também, né, que não, no caso, quem quiser pintar o cabelo, quem quiser pintar o cabelo e não tá manchado, gente, olha, porque podem me perguntar, né, então não precisa colocar por exemplo, eu quero fazer o 6.8, ou 6.7, né? Esse chocolate, esse marrom chocolate, né? Que é uma cor escura. E aí, eu não tá manchado meu cabelo, não. Então, não precisa colocar o 6.1. Vai só o 6.8 mesmo, ou 6.7. Tá bom? Agora, quem tiver branco para cobrir, coloca o 6.0 junto. Entendeu? 6.0 junto, porque senão não vai cobrir o branco. Tá? Não vai cobrir o branco. E se for no tom de 5, 5.0. Tá? Faz com essa mistura aí. Por exemplo, 6.8 e o meu cabelo tá manchado. Aí eu faço o 6.8 mais o 6.1 e tem branco para cobrir. O 6.0. Em 3 quantidades iguais. Entendeu? É assim. E no 5 é a mesma coisa. Tá manchado o cabelo. E eu tenho branco para cobrir também. Aí eu quero colocar logo tudo e cobrir meus brancos e tirar essas manchas. No caso, no tom de 5, 5.8 ou 5.7, mais o 5.1 e mais o 5.0. Entendeu? É assim. Com o X de 20 volumes também, né? Tá? Vamos lá. Vamos tirar a dúvida de vocês. Um beijo para todos vocês, gente. Olha, aqui Amazing. Hello. É Amazing Hey. O Armed. Hello. Salam, Malam. Um beijo para vocês. Então, gente, olha, eu vou vir aqui logo pro Instagram, que tem bastante garotos e garotas aqui, gatos e gatas. Messi Zariki. Hello, Messi Zariki. Um beijo para vocês. Arunê, hello, a Elisa na área, um beijo para você. Elisandra Rosa, um beijão, gata. Eu já li errado, né? Célia na área, Célia Santos, a Simone, um beijo para você. O meu cabelo está vermelho, mas está desbotado. Posso fazer morena iluminada? Olha, tá tipo assim, pintou de vermelho, né? Mas ele tá desbotado. É melhor fazer uma shampoozada antes. É melhor, mesmo ele estando desbotado,
entendeu? Principalmente se pintou o cabelo aí mais de 1 a 2 vezes, né? De repente passou um tempo aí, até anos pintando o cabelo de vermelho, mesmo ele estando desbotado, é melhor fazer uma shampoozada antes. Bem, tá desbotado, então é rápido que ele sai. Entendeu? Não tá aquele vermelhão vivo, mas tem que fazer a shampoozada. Por quê? Porque se não fizer a shampoozada, colocar, por exemplo, fizer aí colocar uma cor escura, por exemplo, né? Aí, eu quero tirar esse vermelho, tá desbotado, então eu quero ficar meu fundo escuro, digamos assim, né? E aí eu coloco uma cor escura, qualquer, um chocolate ou um castanho, né? E aí esse vermelho vai aparecer, entendeu? Mesmo ele estando desbotado, ele vai aparecer de acordo com as lavagens, vai lavando o cabelo, vai aparecer bem rápido. E às vezes até em algumas lavagens, entendeu? E aí é melhor fazer a shampoozada. Por isso tem que fazer a shampoozada. Mesmo aí tira bastante, já tá desbotado, então já é meio caminho andado. Então deixa tipo assim uns 20 minutos, mais ou menos, tá? Faz até as mechas antes, né? Com tudo que eu tô falando aqui. E aí pinta o cabelo. Se quiser colocar o fundo escuro, por exemplo, um tom de castanho, pode colocar até essa mistura que eu coloquei aqui, né? No caso, o 5.7 ou 5.8. Pode colocar com o X de 10 volumes, aí deixa, tipo, vai ficar um tom de castanho, né, no cabelo, e depois faz a shampoo, e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando, e depois lava o cabelo, é claro, né, tem que lavar para tirar, e depois vem com o processo da morena iluminada, entendeu? É assim, é melhor fazer assim. Que aí você não se preocupa com o desbotamento desse cabelo tão cedo. Que às vezes desbota, né? Mas depois assim de alguns 1 ano, 9 meses, tudo. Entendeu? É assim. Mas não de uma lavagem para outra. Um beijo para você, a Rose na área. Ui, perdi aqui. Passou. A Elisa, bom dia. A Elisandra, um bom dia. Um beijo para você, Elisandra Rosa. Beijão. A Célia na área. Isabela, Luísa, um beijão para vocês, meninas e meninos. A Rose e a Isa. A Débora na área, um beijo para você. Qual a base fica melhor para colocar o marsala? Em cima, porque tenho brancos. O marsala em cima. Você está falando... para cobrir os brancos, no caso? Olha, pode colocar o tom de 6, é melhor, para cobrir os brancos. Tá? Porque tem marsala no tom de 5, pode ser no tom de 5 também, porque fica uma sala mais escuro, né? Mas no tom de 6 é o ideal. Tem tom de 7 também, que aí fica mais aberto, né? Fica uma sala mais vivo. Então, pode colocar nesse tom de 6 do marsala e colocar o 6.0 junto, né? Porque tem branco para cobrir, tá? Uma sala no tom de 6 ponto alguma coisa, né? Que é uma sala, e colocar o 6.0 junto, tá? Meio a meio dessas duas cores, porque senão não cobre o branco, tem que colocar o 6.0 junto, tá? Não vai interferir na cor de uma sala, esse 6.0, tá? Porque ele é neutro, então ele não interfere. As cores 6.0 não interferem. A Heleni tá na área, bom dia, gata! Continua abençoando todos nós, gata, amém! A Silvana na área, bom dia. Boa tarde, né? Um beijo para você. Aí tá. Aldiane, um beijão para você. Bom dia, gata. Célia Santos, 50% de cada um. Sim, 50% de cada um. Meio a meio. Das duas cores. A Lidiane, um beijo para você. Pode fazer o 6.0 mais o 4.0 para fazer a raiz para quem tem branco.
Só o 6.0 fica cobreado. Só colocar o 6.1, gata. Um pouco do 6.1. Pra tirar o cobreado. Melhor. Porque se colocar o 5.4, pode fazer também, mas vai ficar muito escuro o cabelo. Entendeu? Junto com o 6.0. Essa mistura que você colocou aqui, o 6.0 mais o 4.0. Vai ficar muito escuro. Entendeu? Então, é melhor colocar o 6.0 mais o 6.1. Entendeu? Pode colocar. Pode ser 50% de cada, se está muito acobreado. Ou, é melhor ainda, no caso de tirar o acobreado, pode colocar o 6.0 mais o 7.7. Tá? 7.7, mas aí tem que ser numa quantidade menor. Tipo, desse 7.7, que é um chocolate ou um marrom, né? Só que tem que ser numa quantidade menor. Por exemplo, se for só para raiz, coloca um dedo desse 7.7, junto com 6.0. Por quê? Porque ele é o melhor para tirar o acobreado ou o avermelhado. Nesse caso aqui, né? Que é uma cor, uma cor escura, né? Que é o louro escuro, 6.0, então não tem problema de colocar ele, esse 7.7, tá? Só que, se for, por exemplo, só para fazer a minha raizinha, né? Fazer a minha raizinha, eu quero usar esse 6.0, e aí eu já quero evitar, né? Que ele fica cobreado. Aí eu coloco um dedinho do 7.7, bom? Só para raiz. Agora, e mais o 6.0, né? Tem uma quantidade maior, claro. Agora, se o cabelo, eu quero fazer um banho de brilho, por exemplo, meu cabelo tá escuro, tá? Nesse 6.0, ou 5.0, uma cor escura qualquer. E aí eu quero fazer um banho de brilho, meu cabelo é curto, eu coloco 2 dedinhos desse 7.7. Agora, se o cabelo, ele é um cabelo mediano, abaixo do ombro, coloca 3 dedinhos, uma cobrinha, né? De 3 dedinhos. E se o cabelo for longo, aí eu coloco uma cobrinha desse 7.7, uma cobrinha de 4 dedos, tá? É assim. Aí mistura com a cor escura, né? Tá? Que, sei lá, vai ser numa quantidade maior. Entendeu? Porque como esse 7.7 tem que ser nessas quantidades aqui, menores, como esse 7.7 é uma cor escura, né, que é um marrom, um chocolate, para ele não influenciar na cor que tá lá, para ele não mudar de cor, a cor principal que a gente tá colocando no nosso cabelo, ele vai entrar aqui somente para neutralizar esses avermelhado ou acobreado, tá? Ele vai neutralizar. Eles são feitos para isso, tá, gente? Mas tem que fazer as alquimiazinha para saber. Então, essa aqui, nesse caso, é a alquimia correta. A mistura correta. Adeinha Souza, Adeinha, um beijão para você. Bom dia, gata. Isaías na área. Para quem tem branco, cons de quanto? 10 ou 20 volumes? 6.0. Não, mas aí tem que ver de acordo com a OX, eu tô falando, né? A Lidiane, pedagogia. De acordo com no caso da OX, é de acordo com a cor do seu cabelo. Por exemplo, se você usou, me fala como é que tá o seu cabelo, qual é o X que você usou, né? Se for só para raiz, ou vai ser no cabelo todo, entendeu? Tem que fazer assim, porque muda muito com relação aos OX, tá? Me fala como é que tá o seu cabelo, aí como que você quer fazer, no caso, quer fazer só na raiz, quer pintar o cabelo todo, e ele tá virgem, entendeu? Tem que me falar como é que você quer fazer, como é que tá o seu cabelo, e aí eu te digo a OX correta. Por isso que eu nunca falo de OX, tá? Porque modifica muito as OX de um cabelo virgem, por exemplo. Aí eu quero usar uma OX, então a OX vai ser maior, vai ser uma OX mais alta. Agora, se o cabelo, eu quero pintar um cabelo, meu cabelo tá pintado,
de uma cor escura, por exemplo, aí eu tenho que tirar aquela cor escura para usar uma OX correta, entendeu? Ou então, o meu cabelo tá loiro, aí eu quero escurecer ele. Só alguns exemplos aqui, tá? Para vocês entenderem que aí não dá para ficar falando a OX qual vai ser, entendeu? Porque modifica muito de situação para de situação que o cabelo tá naquele momento. Por exemplo, meu cabelo loiro, por exemplo, vou dar o meu exemplo, vocês estão vendo aqui. Ah, meu cabelo loiro, eu quero escurecer. Aí, o meu cabelo tá descolorido. Então, eu quero usar, por exemplo, 6.0, né? Aí, eu vou usar uma OX de 10 volumes aqui no meu cabelo, entendeu? Para escurecer ele, tá? É assim. Aí, por isso que depende muito. Vamos lá, vamos seguindo aqui. A Silva Lone, um beijão para você. A Elaine Cristina, um beijão. Eu tô falando alguns nomes, gente. A Simone, um beijo para você. Com força. Com foco, força e champuzão. É verdade, Simone. Um beijo para você. Isso é verdade mesmo. Foco, força e champuzada. Falou tudo, gata. Tem que colocar champuzada, que senão não resolve. Obrigada. Um beijo para você, Débora. De nada. A Célia Santos, um beijão, gata. Célia Cassoto, um beijo para você. Bonitona, bonitona. É o cabelo, mano. O cabelo, quando tá com o cabelo escuro, não aparece a bichinha. Agora pintou o cabelo loiro. Por isso que dizem, né, que as louras se divertem mais, as louras não sei o quê, as louras não sei o quê. É verdade mesmo. A gente fica mais alegre. Ah, meu pai. Eu não sei não, mas louro é assim, né? Transmite, é porque é mais claro, eu acho, né? Aí, sei lá. É diferente mesmo. A Sônia na área, um beijo para você. A Rede. A Eli, um beijão. Roger, beijo para você. Simone na área, um beijo para você. Uma sala 5.62. Quando colocar, gata, o 5.0 para cobertor branco, tá? Esse Massala ele é mais fechado, né? Ele é bem fechado. Só dá para ver assim num ambiente claro, né? 5. Nesse tom de 5, tá? O 6 vai ficar mais aberto. Então, coloca o 5.0 junto, 50% de cada dessas duas cores. 5.0 mais essa cor de uma sala, 562. Tá bem desbotado. Aí você pinta de novo, gata. Tem que pintar. Tá? Aí ficou essa nova cor, né? Colocando esse 5.0, porque senão não cobre os brancos. Quem tiver branco para cobrir, tem sempre que colocar essas colorações 0.0. Nesse caso, tá no tom de 5 esse massala, a gente tem que colocar o 5.0 aqui, tá? Se tiver no tom de 6, era 6.0. Entendeu? É assim. Só para raiz. Ah, então tá. Então é aquilo ali mesmo. Tá? Se você pintou o seu cabelo com uma OX de 20 volumes, quando fazer o retoque de raiz, você usa 10 volumes. Se você pintou com a Lidiane, tá? Pedagogia. Se você pintou com relação ao X, tá falando, né? Se pintou com uma OX por exemplo, de 30 volumes, eu pintei o meu 6.0, né, que você perguntou, pintei com 6.0, com uma OX de 30 volumes, quando eu fazer o retoque, eu vou usar 20 volumes no meu retoque de raiz, só para raiz, né, crescida, 2 centímetros, entendeu? Tem que diminuir um pouco a OX aí, com relação ao comprimento. Tá? Se for fazer bando de brilho, tem que fazer o bando de brilho mesmo, com uma OX de 10 volumes. Tem vídeo de como fazer bando de brilho aqui no nosso canal, na playlist passo a passo. Está morena iluminada. Ah, tá, mas se está morena iluminada, aí não pode fazer bando de brilho, né, com essa cor, entendeu? Só para raiz mesmo.
Pode ser com... Se você continua usando a mesma OX, então, se for só para raiz, né? Por isso que tem que explicar a situação para mim, tá, gente? Porque senão a gente dá uma, uma resposta que não é satisfatória, né? Vai dar errado o cabelo, entendeu? Por isso que tem que explicar como é que tá o cabelo, tá? Aí sim eu vou responder certo, né? Porque a gente não adivinha. Ainda não. Às vezes eu até tento adivinhar, tá? Mas então, se tá morena iluminada, né? Tá feito mexinha no seu cabelo, então vai ser só para raiz mesmo, né? Para fazer a cobertura de branco, né? O 6.0. Então, usar o X de 10 volume mesmo. Melhor. A Simone, um beijão para você. Quero fazer morena iluminada. Tem que fazer a champusada? Morena iluminada, mas depende. Por quê? Porque depende do cabelo. Você quer fazer mechas? Se for fazer mechas, tem que me explicar como é que tá o cabelo. Entendeu? Aí eu digo se vai ter que fazer morena iluminada ou não, ou se vai poder fazer, se tem que fazer champusada ou não. Me explica como é que tá o cabelo. Se tá pintado, se tá com mecha, se tá loiro e quer escurecer, entendeu? É assim. Que aí eu te digo o que tu tem que fazer. Tá, gente? Tem que explicar para mim, porque senão não dá, não tem condição da gente acertar, tá? Por exemplo, olha, é assim, olha. O meu cabelo, olha, como é uma situação aqui? Meu cabelo tá tingido tá tingido de uma cor escura, um preto, sei lá, a pessoa vai falar, né? Tingido com uma cor escura e eu quero clarear ele, eu quero colocar um mel, né? Eu quero colocar um mel, um tom de mel. Aí eu já digo como é que vai ter que fazer. O cabelo está tingido, então você tem que fazer ou uma champusada ou uma descoloração. Chegar no fundo de clareamento 7, por exemplo, que na maioria das vezes é o 7, é o 7.3, para a gente dar essa cor de mel, tipo mel de abelha, que é um mel mais escuro, né? Não é tão aberto. E coloca o 7.3, mas chega no fundo de clareamento 7, tá? Estou explicando para vocês como vocês têm que, né, dando uma inspiração aí, para a gente dar uma resposta certeira, entendeu? Aí depende da pergunta de vocês, para me dar uma resposta certeira, porque senão fica difícil. Aí ó, chega no fundo de clareamento 7, tipo uma cor de laranja, laranjão, eu vou dar essa resposta, tá? E então analisa com o 7.1 mais o 7.3, 50% de cada, OX de 10 volumes. Pronto, é isso, tá? Tem que falar, tem que dizer como é que tá o cabelo, que aí eu respondo. Gouveia, né? A Mariana Gouveia, um beijão para você. Meu cabelo é castanho, estou com cabelos brancos. Qual a cor pintar sem ficar com fundo de clareamento vermelho? Seu cabelo é castanho tingido ou castanho natural, castanho virgem, tá? Olha, se for, vamos pegar se for o cabelo castanho, castanho virgem, né? O castanho natural, tá? Que não tá com tinta. Com a cor pintar com o fundo de clareamento, sem. Olha, pode ser um caramelo, pode ser. Seu cabelo é castanho, então, se for um castanho, um castanho claro, ou um castanho escuro, ou médio, né? Chamado até de preto, pode colocar o 6.3. Tem branco para cobrir? Coloca o 6.0 junto, tá? 6.3, que é um tom de caramelo, com o 6.0, 50% de cada, com o OX de 40 volumes. Se for um cabelo virgem, castanho,
claro ou um louro escuro, né? Pode ser louro escuro também. E quem está assistindo, coloca com OX de 20 volumes, tá? Vocês têm que me dizer, gente, como é que tá o cabelo, como é que tá o cabelo mesmo. Olha, o meu cabelo é castanho claro, meu cabelo é castanho escuro, ele tá virgem, ou então ele tá tingido, e eu quero uma cor mais clara, entendeu? Porque senão aí fica difícil, né, para a gente acertar, para dar uma resposta satisfatória para vocês. A Nelly Moreira, um beijo para você. Oi, Alessandra, muito bom rever você por aqui. Eu tô sempre na área, dia de quarta-feira. É porque eu estava de férias, gente, não estava fazendo live, né? Nas últimas 3, 4 semanas. Me joguei nas férias. Agora estou de volta, batendo meu pontinho toda quarta-feira. Um beijão, gata. A Simone tá na sala, um beijão para você. Já falei. É castanho natural. Ah, então tá. Então é isso que eu falei, né? É o cabelo virgem, castanho natural. Gente, olha, eu vou passar aqui pro YouTube, tá? Que tem bastante pergunta. Depois eu volto aqui no Instagram. A gente tem mais alguns minutos aqui na live. É... Onde eu parei? A Silvana, um beijão para você. Alessandra, o meu cabelo está com 3 cores, todo manchado. O que fazer? Gosto muito de escuro. Tá? Depois você volta aqui tu colocou aqui também. Usei o 7.77, se ficou 3 cores. Então, quer escurecer? Então, coloca o 6.7 mais o 6.1. Eu coloquei no início da live mais uma outra cor, tá? Quando acabar a live, você volta no início da live, que eu estou dando todas as explicações. Mas uma delas é essa aqui que eu estou colocando para você agora. O 6.7 pode ser, mais o 6.1, 50% de cada, ao X de 20 volumes. Vai dar um tom de marrom chocolate, tá? E passa em todo o cabelo, que vai escurecer e vai tirar todas as manchas, tudinho. Tem que ser com X de 20, porque senão não fica muito escuro. Tem que usar o X de 20, melhor. É castanho escuro, mas sempre usei claro. Agora tenho brancos na frente. Ah, no caso, eu coloco o 7.7, o 6.0 também. Em 3 quantidades iguais. No caso, seu branco, né? Tem branco, coloca o 6.7 mais o 6.1. Tem que colocar essas duas aí, porque senão não sai a mancha, tá? E mais o 6.0. Tem branco para cobrir, em 3 quantidades iguais. Com o X de 20. Noemi Batista, um beijo para você. Isabel na área, um beijão. A Maria Sampaio, um beijo para vocês. E esse seu cabelo todo manchado, é propositalmente, tem cinza, louro escuro, uma salada. O meu cabelo tá doida, gata. Tá vendo o que aí? Ai, meu pai. Tem que colocar tem que colocar um óculos para te ver. Não, meu cabelo não tá manchado, não. Tá só uma cor linda e maravilhosa. Graças a Deus. Se tiver escuro é porque é feito luz, gata. Se tiver escuro, tem umas cores escuras, mas tá. Mas é porque é do meu cabelo mesmo. O meu cabelo é castanho, mas tá louríssimo. A Noemi é linda como sempre, se cuidando. É isso mesmo, me cuido muito. Principalmente o cabelo. E passo todas as dicas para vocês aqui.
pai. Você tá doido. Ai, ai, ai. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma. Ah, deixa eu ver, mais alguma pergunta de vocês. E aí? Subindo aqui. Um beijo para você, Silvana. Beijão. Muito obrigado. De nada, gata. Vamos lá, vamos passar aqui. Cada uma que me aparece. Onde eu parei, gente? Olha, nem me lembro mais. Deixa eu ver aqui. Eu tô pulando, que pulou. Sempre fica pulando, sabe? Aqui as perguntas de você. Muito obrigada. Acho que eu parei aqui. A Simone. Simone, um beijo para você. Tá, Marsala, o 5.562, né? Pintado, mas tá desbotado. Quero tirar essa cor. Você quer tirar a cor, Marsala? Então, tem que fazer uma champuzada e depois pinta com uma cor escura. Se não quiser, assim, clarear muito, né? Eu não sei qual é a cor que você quer colocar. Se for uma cor nesse tom de 5 ou 6, tem que fazer a champuzada, tem que fazer um teste mecha com tudo que eu falar aqui, né? Antes, tá? Colocar chegar no fundo de clareamento, né? Com a champuzada, faz o teste mecha antes, né? Para saber se não vai ter problema com o cabelo, se não vai quebrar. Chegar no fundo de clareamento 6, que é tipo uma cor de ferrugem, sabe? Que tem que ficar o cabelo, que aí uma sala já foi embora, já saiu, e depois tonaliza com essa cor, com uma cor que você deseja, no tom de 5 ou 6, tá? É assim. Com auxílio de 20 volumes. Com auxílio de 20. Muito obrigada, de nada, gata. Mensagem virtuosa, bom dia, Ale, meu cabelo está na cor de chocolate. Quero voltar para o castanho claro, mas não quero que fique com o tom avermelhado. O que posso fazer? Olha, tá de chocolate. Quer voltar para o castanho? Então tem que fazer tem que usar champuzada, no caso, né? Chegar no fundo de clareamento 5 por 6, pode ser. Que é tipo assim, uma cor de ferrugem é melhor, essa cor. Colocar faz o teste mecha, né? Com tudo que por isso eu estou falando sempre aqui, porque a gente nunca sabe como é que tá o cabelo, né? Para fazer química nele. Então, com a champuzada faz um teste mecha, né? Chegar no fundo de clareamento 6, tipo uma cor de ferrugem, que vai ficar o cabelo todo. No teste mecha vai chegar também, né? E depois tonaliza. Você quer colocar qual é a cor mesmo? É o castanho, né? Sim, pro castanho claro. Então, coloco 5.0. Depois, né, que chegou nessa cor do cabelo, né, tipo assim, cor de ferrugem, o cabelo todo tem que ficar um acobreado escuro, e coloco o 5.0 mais o 5.1, 50% de cada, tá? Que aí vai tirar esse cobre, esse avermelhado, esse cobre, tudo vai sair, e vai colocar pode ser 50% de cada, dessas duas cores, com X de 20 volumes. 5.0 ou 5.0 mais o 5.1. Espaço Érica Mariano, um beijão para você. A Marla na área. Maria Cosméticos, um beijão. A Cris na área. Oi, gatona, tudo bem? Eu tô bem. E você, gata? Saudades também. Tava com saudade também de vir para essa rotina. Adoro. Tá, eu vou voltar. Vou voltar por as caixinhas de pergunta. Tava muito agitado. Chega de férias, né? Fica colocando a vida em dia. Até passando 2 meses de férias, gente, foi muito tempo, né? Nunca fiquei assim, 2 meses de férias. Primeira vez. Então,
mas valeu. Valeu. Vou começar a colocar. Acho que talvez eu coloque hoje logo, porque às vezes eu esqueço. E aí eu vou colocar. Para tirar dúvida de vocês. A Sueli na área, um beijo para você. A Cris Abreu, um beijo. Fiz minhas mechas, queria te mostrar. Vou colocar hoje, eu quero ver como é que ficou. Estou ansiosa. A Nelly, um beijão para você. Alessandra, que bom rever você por aqui. Estou sempre na área, gata. E saber qual o melhor matizador. Depende das mechas. Você está falando de matizar depois para fazer digamos assim, para tirar uma cor de um acobreado que tá, ou vou fazer a tonalização, tipo a matização, tipo tonalização depois das mechas, tá? Tem que ver. E o que usar para hidratar após as mechas? Olha, a primeira coisa, tem que baixar esse pH, tá? Tem que usar ou vinagre de maçã ou um neutralizante, entendeu? Isso é muito importante, porque principalmente quando as mechas são loiras, sabe? Desfunde de clareamento 8, 9, 10, aí é que porque detona mais o cabelo, né? Mas aí ele volta, tendo o tratamento correto, fazendo uma reconstrução no cabelo com uma uma queratina sem enxágue, aquelas queratinas que tem 50% de óleo e 50% de queratina líquida, fazendo a cauterização, chamada também, né? Chamada assim. Borrifa a queratina em todo o cabelo, pode ser essa. Depois vem com uma máscara de reconstrução, as duas mãos juntas, por 10, 15 minutos, né, de tempo de pausa, e depois vem com e depois vem com tira e termina, fecha com chave de ouro com o vinagre de maçã ou o neutralizante, tá? O neutralizante. Agora, o vinagre de maçã, ele pode ser feito por mais vezes, sabe? Tipo assim, ele pode ser feito toda semana. Eu uso no meu cabelo toda semana, uma vez por semana, vinagre de maçã. Agora, neutralizante não. Só depois que a gente fez as mechas, tá? Vou explicar bem. Para não usar o neutralizante, aquele neutralizante de alisamento, que toda loja tem, né? Que vende produto para cabelo, pode ser esse. Ou aqueles neutralizantes universal, que ele serve para os loiros também, entendeu? Para baixar o pH, tá? O neutralizante, ele é feito para isso, para baixar o pH, e o vinagre de maçã, no caso do cabelo, é para baixar o pH também, né? O cabelo está muito ressecado, muito poroso, então ele mantém esse pH mais baixo, que vai fazer de tudo, esses dois, né? Eles vão fazer de tudo para que o nosso pH volte do nosso cabelo a ser o que ele era antes, quando ele estava saudável, que é de 4,5 para 5,5, entendeu? E quando a gente faz, no caso aqui, né, mechas descolorido, principalmente nos loiros, né, que bate bem direitinho no cabelo, né, machuca mais o cabelo, então tem que usar porque senão o cabelo ele não se recupera. Enquanto não baixar esse pH, é difícil ele se recuperar rápido, entendeu? É difícil. Agora, aí depois termina, né? Quando terminar aqui a explicação, serve também, gente, para quem pinta o cabelo, tá? Quem pinta o cabelo também. Esse tratamento, depois que pintou o cabelo, serve para todo mundo, tá? Quem descoloriu, entendeu? Principalmente nos loiros. Por quê? Porque a gente tem que ter mais cuidado com os loiros, sabe? Nesses fundos de clareamento 8, 9, 10, ou pintado de 8, nesse tom de 8, 9, 10. Por quê? Porque eles são
Tipo assim, a gente usa uma OX alta, no caso, quem pinta o cabelo usa uma OX de 40, né? Para esses tons de loirão. Quando a gente faz a descoloração, nesse tom de loiro também, a gente vai usar uma OX mais alta, tipo assim, de 30 volumes, porque eu não uso na descoloração OX de 40, tá? E nem digo para ninguém, porque é muito forte o cabelo. Então, no máximo 30 volumes. Então, uso uma OX de 30 com descolorante, então é muito, entendeu? É muito. Então, o cabelo ele fica muito ressecado mesmo. Tem que ter muito cuidado para, no caso, pra ele se recupera rápido, né? Tipo assim, 2, 3 semanas o cabelo tá volta ao normal. Se a gente fizer isso. Aí depois fecha, né, com chave de ouro, para a gente terminar aqui, com o vinagre de maçã ou o neutralizante, tá? Deixa por 10 minutos. Tá? O vinagre de maçã, se for usado, tem que ser ele puro mesmo. Tá? Melhor. Agora, vou abrir o parênteses aqui para explicar sobre o neutralizante. Não, o neutralizante, gente, ele não pode ser usado toda semana como vinagre de maçã, tá? Por quê? Porque o neutralizante ele é mais forte. Ele é feito para isso, mas a gente tem que usar, tipo, 1, 2 vezes, no máximo. Entendeu? Por exemplo, o cabelo tá aí detonado. Detonado que eu digo assim, né? Tá muito seco, foi descolorido, o meu cabelo ficou patinado e foi descolorido, então pode usar, tá? No caso dos louros em geral, nesse tom de 8, 9 10, tá? Aí pode usar um neutralizante. Eu uso, tá? Eu uso no meu cabelo e uso no cabelo das clientes também. É rápido que ele baixa o pH e recupera rápido. Agora, aí não tem que usar muito tempo, não. Tipo assim, o vinagre de maçã, não. O vinagre de maçã, por quê? Porque ele é natural. Pode usar. Agora, o neutralizante, necas quitibiribas, não pode, sabe? Por quê? Porque ele pode, se usar como vinagre de maçã toda semana, ele vai dar o efeito contrário, o efeito rebote, como chamam, né? Ele, tipo assim, ele fecha muito as cutículas dos fios, entendeu? Aí não dá. O pH, quando ele é baixado, tipo assim, acomoda as cutículas, sabe? Pra vocês entenderem melhor. Acomoda as cutículazinhas, fecha um pouquinho, né? Mas não pode fechar muito também. As nossas cutículas do nosso cabelo, que pelo microscópio é tipo uma escama de peixe que a gente vê, sabe? Então, são essas cutículas. Então, e aí o neutralizante ele fecha muito, entendeu? Se a gente ficar usando toda semana, porque tem pessoas que não sabem, né? Aí fica, é bom pro cabelo, então vai baixar esse pH, então vou usar toda semana. Não pode, o neutralizante não. Só o vinagre. Vinagre pode, tá? Porque se ele fechar muito, aí o cabelo não vai fechar as cutículas totalmente, vai tipo assim, entre aspas, ser uma progressiva, né? Vai fechar muito, e aí não entra o nosso tratamento dentro, entendeu? É isso. Por causa disso. Aí já não funciona, né? Não dá. Nosso cabelo tem que ter um pouquinho de cutículazinha meio que abertinha, sabe? Vocês podem dar um Google aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Nas fotos aí no Google tem, sabe? As fotos do nosso cabelo que tá saudável e as que não tá saudável, entendeu? Aí você vê a foto tirada pelo microscópio, né, para ver bem as cutículas toda abertinha, assim, igual umas escaminha de peixe aberta. Aí o cabelo tá todo detonado. Agora, as cutículas que estão mais acomodadas, mais fechadas, pouquinho fechadas, aí é o cabelo saudável, entendeu? É isso. É por isso que, às vezes, algumas progressivas, elas detonam o cabelo, porque fecha muito as cutículas, sabe? E aí o cabelo ele não tem como receber o alimento dele, que são que são os tratamentos, sabe? É isso. Esse que é o segredo. Então tá, vamos lá, seguindo aqui, que senão não sai daqui. Porque quando fala de cabelo, uma coisa puxa a outra, sabe? É igual bola de neve, que vai aí a bichinha vai descer da ribanceira aí, quando chega lá embaixo tá grandona, né? É igual cabelo, quando fala de cabelo, uma coisa puxa a outra. A gente não para. É,
A Mara Lopes, eu estou fazendo, né, um lado de outro, do YouTube e aqui no Instagram. Minha amiga, um beijo para você, Mara Lopes. Minha amiga está com um tom preto e quer passar para o loiro. Como fazer para clarear? Tem que fazer uma descoloração, gata. Tá pintado de preto? Se tá tingido, né, com preto, tem que fazer uma descoloração, tem que fazer um teste de mecha com tudo que eu falar aqui, tá? Mas depende muito, porque se tá pintado de preto muito tempo, esse cabelo não vai chegar no fundo de clareamento 8, que já tá no tom de louro mesmo, né? Louros claros, né? Claros. E aí, geralmente, não consegue chegar em uma descoloração, entendeu? Tem que fazer um teste de mecha para saber se vai poder clarear ao máximo, né, que puder, no teste de mecha. Tem que deixar uns, tipo assim, uns 50 minutos, que é mais ou menos o que é o máximo, né, que o 50 minutos para uma hora, que o descolorante, ele descolore o cabelo, tá? Depois disso, ele já não abre mais. Ele só vai ficando lá mesmo, né, e não abre mais, tá? Então, faz o teste mecha, tipo, deixa por 50 minutos e vê até onde ele consegue chegar, que na maioria das vezes, quando o cabelo está tingido durante muito tempo, se foi só uma, duas vezes que pintou de preto, aí tem poucas camadas de tinta para tirar, para clarear esse cabelo, entendeu? Aí pode ser que chegue no fundo de clareamento 8, tá? Agora, a maioria das vezes não chega. E tem que, mais uma dica aqui, quando o cabelo está pintado com uma cor escura, um preto ou um castanho, principalmente muito tempo que a gente está tingindo esse cabelo, às vezes até anos, tem que usar aquele descolorante e quer clarear, né? Tem que usar aquele descolorante que abre 10, 12 tons, que assim que as marcas chamam, né? Então, aqueles extra forte também, como chamam, né? Então, eles são mais potentes, eles descolorem mais rápido também. Então, é eles que vão ser para essa situação aqui, tá? Então, a gente quer clarear. E aí, chegar no fundo de clareamento 8, se puder chegar, né? Que é tipo uma cor de gema de ovo, que já está no tom dos loiros mesmo, começar dos loiros claros e claríssimos, né? E depois tonaliza. Pode ser com 8,31, que é uma cor de... É um doce de leite, que é uma cor muito... combina com todo o tom de pele, é uma cor que tá muito em alta agora, né? Tá? Agora, se ficar naqueles tons no fundo de clareamento 7, que é tipo os laranjas, sabe? Que na maioria das vezes não consegue clarear, né? Muito mais do que isso, do que os laranjas, né? Que são os acobreados. Aí depois tonaliza com o 7,1, se chegar nesse fundo de clareamento 7. 7,1 mais 7,3, 50% de cada, o X é de 10 volumes, essas tonalizações que eu tô falando aqui, tá? É assim. Vai dar, nesse tom de 7, vai dar um tom de mel. Que eu coloquei aqui a tonalização. A caixinha de pergunta eu vou colocar aqui. Lá no Instagram, né? Ele tá colocando aqui no YouTube. Reinaldo, um beijo para você. Olá, amiga. Um beijão. Caio Joga 10, o nosso comentarista aqui no YouTube. Um beijo para você. Tarcis, um beijão. É Tarcis, né? Um beijão. Bom dia, amiga. Tudo bem? Eu tô ótima, gata. Com você. Deus te abençoe, amém. Um beijão, abençoe todos nós, você também. Sempre um grande abraço. Amiga aqui de Pernambuco. Um beijão para Pernambuco também. Aldânia, um beijão para você. Olá, linda. Sou Dânia. De Minas Gerais, um beijo para Minas Gerais, para você também, gata. Gostaria de saber como fazer para clarear meu cabelo está num tom acobreado. Quero voltar para o loiro. O que faço? Obrigado. De nada, sempre com Deus. Amém. Abençoe todos nós. Seu cabelo está num tom acobreado, né? Olha, tem que fazer uma champuzada, eu acredito que dê para fazer, né? Uma champuzada, se for uma cobreada assim, que não seja muito escuro, né?
Faz um beijo mexe com tudo que eu falei aqui antes, né? Para saber se vai dar para fazer mesmo todo o cabelo. Usa shampoo usada. Aqui no nosso canal tem como fazer shampoo usada na playlist passo a passo. Voltar para o loiro. E pode usar, né? Um tom de loiro, pode ser um tom de. Deixa eu ver. Só tá esse 8,31 na minha cabeça. Porque ela ficou muito bonita. Pode ser o 8,3 mais o 8,1, tipo uma cor de mel dourado, tá? Um loiro mel dourado. 8,1 mais 8,3. Aí chegar nesse fundo de clareamento 8, né? Que é tipo uma cor de gema de ovo, tá? Então, depois só tonalizar. Com essa tonalização que eu tô dando opção aqui, pode ser outras, né? Tem esse tom de 8 também. Com o X de 20 volumes. E deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando, mas tem que fazer a shampoozada antes, porque senão não vai dar certo. Estou descolorindo em casa. Como fazer voltar para o loiro? É isso que eu falei. Tá? O Lohan Catete, um beijo para você. Um beijão, Lohan. É o primo, né? Maria Lopes, obrigado. De nada, gata. Joelma Leite, um beijo para você. Um abração, gata. Tá pedindo aqui. Um abração. Sou de Extremóis, Rio Grande do Norte. Um beijo para Extremol, no Rio Grande do Norte, para você também, gata. A Joelma. Valdi Family. Hello, hello, hello. Quero fazer morena iluminada, né? A Simone. Um beijão, gata. Posso colocar o 6,7 mais o 6,1? Vai dar esse tom de chocolate. Entendeu? Mas se você quer fazer a morena iluminada, aí se não tá manchado o cabelo, não precisa colocar o 6,1, gata. Entendeu? Tá? Não precisa. Só se tiver manchado o cabelo, aí coloca o 6,1. Mas se o seu cabelo tá normal, não tá com mancha, né? Tá bonito, tá a cor bonita, entendeu? E ele tá virgem, no caso, tá natural, tá virgem, a primeira vez que você vai colorir, então só coloca o 6,7 mesmo. Com a. Se tiver branco para cobrir, coloca o 6,0. Aí tem que colocar. O 6,1 não precisa. Nesse caso, né? Agora, aí coloca o 6,0 mais o 6,7, 50% de cada. Vai dar um tom de marrom ou um chocolate, tá? Agora, essa cor é escura, né? Agora, se você quiser uma cor mais clara, pode colocar no caso, um marrom, um chocolate mais aberto, né? Que é uma cor escura também, né? O chocolate, mas é mais aberto, um pouco, colocar no tom de 7,7. Melhor, tá? Se não quiser muito escuro, né? Tá? Aí coloca o 7,0 junto, se tiver branco para cobrir. 50% de cada dessas duas cores. Agora, a OX depende da cor do seu cabelo natural. Se for um cabelo virgem, né? O cabelo vai ser colorido pela primeira vez. Então, coloca com OX de 40 volumes. Se ele for um cabelo castanho escuro, castanho médio, chamado até de preto. E se for um cabelo castanho claro ou louro escuro, com OX de 20. Não, assim. A Bernadette, um beijo para você. Boa tarde, gata. Batizar em casa. Alessandra, boa tarde. Eu quero saber, a escova progressiva danifica os cabelos? Olha, tudo que a gente não tem cuidado danifica, né? Então, danificar, que eu digo assim, né? Quebrar, fazer essas coisas, esporte químico,
sabe? Mas ressecar o cabelo, isso é normal, né? Porque é uma química, entendeu? Quem tá na chuva é para se molhar. Entendeu? Isso é normal, mas tem, tipo assim, a gente usando os tratamentos, tudo, aí não tem problema nenhum, a gente consegue voltar o nosso cabelo, que ele seja, né, que ele seja muito parecido com o que ele era antes, virgem, no caso, né, que a gente não tinha feito nada nele, a gente consegue manter ele saudável, entendeu? Então não tem problema nenhum. Agora, quanto às progressivas, a gente tem vários fatores, sabe? Para a gente ter a progressiva no nosso cabelo. Se o nosso cabelo é grosso, a gente pode ter a progressiva no nosso cabelo sem problema nenhum. Agora, se a gente quiser é, pintar esse cabelo ou fazer uma descoloração, que seja, por exemplo, morenas iluminadas, se o nosso cabelo é grosso. E a progressiva, ela tem que ser aquelas progressivas com pH de 3, 4, entendeu? Então, aquelas progressivas assim de 1 e 2 de pH, então essas progressivas aí, tipo assim, elas detonam o cabelo, mais cedo ou mais tarde, entendeu? Eu nunca usei, tá, gente? Eu nunca usei, tipo assim, trabalhar no salão, né? A progressiva eu usava muitos anos atrás no meu cabelo, mas ele era, tipo assim, era morena iluminada, sabe? Não era loirão, não. Os loirão a gente não indica, né? Porque o cabelo quebra, entendeu? Não dá para colocar nenhum tipo de alisamento, não só progressiva, né? Qualquer tipo de alisamento. Com os louros que, por exemplo, que eu tenho aqui hoje, de jeito nenhum, vai quebrar rapidinho, tá? Então, a gente pode ter progressiva no nosso cabelo. Eu não sou contra, não, tá? Eu sou a favor. Mas eu sou contra porque que vai quebrar o cabelo, né? Que eu não quero o mal de ninguém, eu não quero para mim, como é que eu vou deixar para os outros? Né? Por isso que eu explico, entendeu? Agora, a pessoa, cada um, né? A cabeça é o guia de cada um, entendeu? Mas as informações, eu faço o meu trabalho, né? De informar para vocês tudo, o que for, tá? E aí, quando é progressiva, é isso. Se a gente pode combinar elas assim, aquelas progressivas de pH mais alto, elas não vão alisar o cabelo, 100%, deixar o cabelo liso, essas progressivas que eu estou falando aqui, com aqueles pHs de 3 e pouco, 4 e pouco, elas não vão deixar o cabelo liso de japonês, aquele cabelo bem crespinho mesmo, entendeu? Com a raiz bem crespinha, aí não alisa, tá? Não alisa. Por quê? Porque para alisar mesmo só com tiocolato, é melhor. É o que eu indico. É só com tiocolato. Para alisar esse cabelo bem crespinho aí. Por quê? Porque o cabelo respira. O cabelo ele consegue passar anos e anos a gente fazendo um alisamento, né? Com tiocolato de amônia, sabe? Aí isso aí tem tudo um processo, né? Tem tudo um processo. Por quê? Porque a gente, no caso, usar o tiocolato, a gente tem que abrir mão de, de pintar o cabelo, por exemplo. Pode até pintar, mas só com uma cor assim que a gente não pode descolorir, entendeu? Você escolher uma cor aí que ficar com aquela cor ali, sabe? Porque se descolorir, aí já era. Aí a pessoa tem que decidir se ela vai alisar o cabelo, ou com tiocolato, no caso, né? Tiocolato de amônia. Ou então ela vai pintar esse cabelo. Ela vai descolorir, ela vai pintar. Entendeu? Ela vai ter que decidir. É assim, eu tô passando para vocês, né? O que tem que fazer, eu sei que é difícil, né? Mas não pode fazer, porque se fizer alguma coisa assim que forçar a barra, no caso desses alisamentos, né? Tem vídeos aqui no canal explicando tudo isso que eu tô falando aqui, tá? Tem bastante vídeo na playlist Alisamentos, explicando tudo, fazendo lá também, né? Tem passo a passo de fazendo progressiva, tudo, chocolate amônia, sabe? E é isso, sabe? Então a gente
tem que respeitar, porque essas químicas, elas são muito fortes, sabe? Que a gente está falando aqui, elas são muito fortes para o cabelo. Então, a gente não pode combinar com os louros, não pode combinar, assim, cabelo liso, liso já, um cabelo fino, sabe? Não pode ter progressiva, nenhum tipo de alisamento com cabelo fino. E se a gente quiser pintar esse cabelo, pode ter a progressiva, pode ter o tio e colato, mas não vai fazer mais nada se o cabelo for fino, tá? Se o cabelo for fino é igual de criança, né? Que a gente fica adulto com cabelo fino, né? Aí não pode. Aí só pode ter usar uma química mesmo no cabelo. O cabelo fino, ele é muito sensível. Agora, o cabelo grosso, assim, médio para grosso, a gente consegue, que é um cabelo mais resistente, né? A gente consegue, mas na medida do possível, tá? Combinar as progressivas, por exemplo, né? Com essas de pH mais alto, que eu falei aqui já, e usando, por exemplo, quer pintar com uma UX de 20 volumes, por exemplo, quer pintar o cabelo, no máximo 20 volumes, 10 ou 20 volumes, pode ser. Aí combina com a progressiva. Agora, se for, eu quero fazer uma mecha, morena iluminada, aí pode fazer, se o cabelo for grosso. Usar a progressiva e fazer, chegar nesses fundos de clareamento 6 e 7, que são aqueles cabelo mel, sabe? Aí você pode manter, e um bom tratamento, né? Bom tratamento mesmo, entendeu? Você pode manter os dois. Agora, nada de querer ficar loura e usar progressiva, ou usar aquelas progressivas de ácido. Eita, pau, aí pronto. Você tá pedindo para ficar careca. Entendeu? Eu aviso logo. Depois da shampuzada, pode fazer progressiva? Não, gata. Não. Fez shampuzada hoje, né? Cuidou do cabelo, vai ter que pintar esse cabelo, né? Depois da shampuzada, a gente tem que usar tem que usar uma pintura, né? Tem que colocar cor no cabelo, então é mais uma química nele, então não pode fazer progressiva, não. Tá? Aí tem que dar um tempo de pausa aí de pelo menos umas 2 semanas. Faz um teste de mecha aí para 2, 3 semanas, no mínimo. Entendeu? No mínimo. Aí faz um teste de mecha antes para depois passar no cabelo todo. Aí se passar no teste, né? Aí tudo bem. Mas pelo menos um mês, assim, é melhor. Tá? É assim. Porque senão a gente a gente quebra nosso cabelo. A Rosa, um beijão para você, Alessandra, sou do Brasil, adoro você e seus tratamentos. Obrigado, gata. Eu também adoro vocês. Do mundo todo. Do Brasil, da América, de Portugal, onde tem brasileiro, né? A internet, ela deixa o mundo pequeno, né, pra gente, né? Gente, a gente leva alegria, mas a gente fica um pouco triste, né, que tá acontecendo esse negócio aí no mundo, né? Muita coisa, muita, né, desunião, muita guerra. Meu pai. Eu fui morta né? Morta de agonia aqui. Mas vamos orar, vamos fazer, vamos rezar aí para tudo dar certo, né? Que não fique muito ruim aí, mais ainda, né? Dê um livramento. Deus deu um livramento. Gente, falei em livramento, gente, olha, abri um parênteses aqui, Deus deu um livramento pra gente. Na hora de a gente estava voltando para a Holanda, tá no final, a gente foi para França, Portugal, rodando tudo, eu tô colocando até vlog aqui, né? Menina, a gente estava chegando quase na Bélgica, no dia que a gente chegou mesmo aqui na Holanda, estava saindo da França para a Bélgica, né? Em alta velocidade numa BR, né? Uma estrada, né? Para sair, estava cheio de carro, tudo, claro, né? E aí um carro parou na nossa frente, parou no meio da estrada, sim, do nada, acho que deu um problema no carro, sei lá.
Mas o Reni conseguiu frear isso em alta velocidade, né? 150 por hora. Graças a Deus, é por isso que eu digo, Deus deu um livramento. Por quê? Porque nessa hora sumiram todos os caminhões e tinha tanto caminhão na estrada. Eu até falei para ele antes, né? Eu digo, poxa, e a gente saiu bem cedo. E aí, tipo, a gente saiu umas 8 horas da onde a gente estava, do camper, né? Que a gente veio de motorhome, a gente viajou o trajeto todo de motorhome, quem não está entendendo. Então a gente voltou. A gente estava chegando, né? Estava viajando de motorhome, e aí, do motorhome, e aí e aí ele 150 por hora conseguiu frear, estava quase em cima, né, do carro lá, que parou do nada, com certeza foi algum problema no carro, e aí e conseguiu sair, e saíram, não tinha nenhum caminhão, já pensou? É só Deus mesmo, né? É Deus mesmo. É só ele mesmo. Não tinha nada, não tinha nenhum caminhão. Saiu assim, não tinha nada. Aí quando ele olhou, não tinha mais nenhum caminhão atrás da gente, né? Que a gente teve que desviar. E aí a gente ultrapassou o carro e ele estava parado, ele conseguiu frear e ultrapassou. Olha, gente, o que eu estou falando aqui, isso é coisa de piscar de olho, né? Piscar de olho assim que aconteceu tudo. Aí conseguiu. Graças a Deus. Porque se viesse algum caminhão, né, vamos imaginar assim, se viesse algum caminhão atrás da gente, né, lá em alta velocidade, 150 por hora, ele não ia conseguir parar, né, entendeu? Ia dar de cheio na gente. Era isso que acontecia. Mas aí, graças a Deus, aí cheguei aqui, minha amiga, mas sabe o que é? Eu entro quando te viaja, assim, né, que, claro, né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer. E aí eu digo, olha, é dirigido por ele, né? Dirigido pelo Reri, o marido, e guiado por Deus. Entre avião, a mesma coisa, né? Que a gente nunca sabe, a gente é humano, a gente é falho, mas Deus não. E aí, a primeira coisa que eu cheguei aqui, a gente tem um altar aqui, vou até colocar nas histórias. Eu tenho um altar na entrada de casa, né? E no hall, assim, de entrada, com a Bíblia, com Nossa Senhora, né? Que eu sou muito devota, Nossa Senhora de Nazaré. E aí é tudo, eu ganho eu ganho das pessoas, tá? Dos parentes, das famílias, tudo. Eu nunca comprei uma imagem. E aí, aí tem o Nosso Senhor, né? E tudo. E aí eu coloco na entrada de casa. Né? Não tem nada de sal grosso, não tem nada, mano. É a Bíblia mesmo aberta, a palavra de Deus, que é dele mesmo. E aí lá, mano, quando cheguei aqui sábado, a primeira coisa, me ajoelhei e agradecer. Se tivesse milho, eu estava ali, no milho. Que é livramento, minha amiga. Tu é doido, é? Estou falando igual parece mesmo, né? Agora baixou parece aqui. Eu digo, meu Deus, caramba. Um milagre. Graças a Deus. Então, continuando aqui. Depois eu estou falando isso para vocês, para né, que a gente tem que acreditar mesmo, sabe? A gente tem que acreditar mesmo, porque não tem. Às vezes o diacho está tentando ali, mas o que? Deus é maior, mais forte. Quando a gente está com ele, acaba tudo, né? Acaba tudo. Agora, quando não está, minha amiga, aí sabe lá, né? Sabe lá o que acontece. Então, vamos lá. Olha, eu tive um corte químico. Eita, meu. A Rosana, gata, te joga aí no nosso canal, te joga, coloca logo, teve corte químico, estou usando vinagre, tá usando já, né? Então tá bom. Então tá bom. Olha, gente, ela colocou aqui, tá usando tudo que eu falei, né, para ela, tudo. E obrigado de nada, gata, e Deus te abençoe. Amém. Amém a todos nós. Tem cabelo branco? A coloração 5, tá pintado 5.0, coloca mais o 6.7, tá? Só um pouquinho do 6.7, tá? 6.7
Se tem cabelo branco, coloca o 5.0 junto. Se tá com 5.0, então compra o branco. Entendeu? Gente, olha, já estão mais de uma hora aqui, então a gente vai... Eu vou deixar abrir uma caixinha de perguntas. Se não ficou respondida aqui no Instagram, coloque nas caixinhas de perguntas que eu vou abrir agora, nos stories, tá? E aí eu respondo para vocês mais tarde. E aqui no nosso... Aqui no YouTube a gente respondeu tudo, tá bom? Um beijo para todos vocês, fique com Deus e até a próxima quarta-feira ao vivo e a cores, com certeza, mas tem vídeo todos os dias aqui no nosso canal, tá? Beijão, tchau, tchau.